Ok, vamos lá. Em 717, aconteceu um confronto gigante ali na frente das muralhas de Constantinopla. E esse confronto, ele simplesmente decidiu o destino de impérios. Muita gente diz que foi uma das batalhas mais importantes da história, mas a verdade é que os detalhes são meio desconhecidos, né? Então hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como esse cerco não só salvou uma cidade, mas olha só, ajudou a moldar o mundo como a gente conhece hoje. Para a gente ter uma noção do tamanho desse conflito, vamos começar com um número: 120 mil. É isso mesmo. Essa é a estimativa do tamanho do exército do Califado Miada, que marchou contra Constantinopla. E não era só isso, não. Eles estavam acompanhados por uma frota de quase 2.000 navios. A gente está falando de uma das maiores forças militares daquela época, com um objetivo bem claro: simplesmente apagar o Império Bizantino do mapa. Então, olha só o cenário. De um lado, a gente tinha o Califado Omíada, uma verdadeira superpotência, sabe? No auge do poder, se expandindo sem parar pela Ásia, pela África, chegando até a Espanha. E do outro lado, o Império Bizantino, que era assim uma sombra do que já foi, estava sendo consumido por décadas de guerra civil. Olhando no papel, o resultado parecia óbvio, né? O Império era uma presa fácil, com certeza. E olha, essa história de vulnerabilidade não é exagero nenhum. Antes mesmo dos árabes chegarem, o império já estava literalmente se desfazendo por dentro. Sabe, criando o cenário perfeito para uma catástrofe acontecer. Tenta imaginar a cena. Em pouco mais de 20 anos, o trono bizantino virou um verdadeiro palco de golpes, um atrás do outro. Imperadores eram depostos, exilados, assassinados. Era um ciclo de caos que não terminava nunca. Essa instabilidade toda, que ficou conhecida como a anarquia de 20 anos, deixou as defesas do Império em frangalhos, completamente abertas para o inimigo que estava chegando. Só que aí, no meio desse caos todo, surge uma figura que vai mudar o jogo. Um general muito astuto, muito ambicioso, chamado Leão, o Exáureo. E ele não ia só salvar o Império. Ele ia fazer isso usando uma das maiores enganações da história militar. O general Omiada, um cara chamado Maslama, olhou para essa guerra civil bizantina e pensou: é a oportunidade perfeita. Ele entrou em contato com o Leão, achando que tinha encontrado um aliado ali dentro. O plano parecia simples. Maslama ajudava o Leão a virar um imperador de fachada e, em troca, Leão abriria os portões de Constantinopla. Só que Maslama não podia estar mais enganado. O Leão foi esperto. Ele fingiu que era aliado, entrou no jogo do mais-a-lama, deixou o exército árabe avançar sem resistência, usando os inimigos como se fossem o seu próprio exército pessoal para tomar a capital. Assim que foi coroado imperador Leão III, ele agiu. Pá! Os portões de Constantinopla foram fechados, as defesas preparadas. A armadilha estava pronta. Bom, o Maslama, enganado e com certeza furioso, não teve outra escolha. Teve que começar o cerco. E foi no verão de 717 que aquela força árabe gigantesca chegou finalmente às lendárias muralhas de Constantinopla. E a operação foi massiva. Os árabes construíram um sistema de fortificações super elaborado, um muro de cerco duplo que tinha quilômetros de extensão, isolando completamente a cidade por terra. A confiança na vitória era tanta, mas tanta, que eles levaram sementes para plantar e colher no ano seguinte. O plano era bem claro: vencer pela fome, bloqueando a cidade por terra e também por mar. Só que os bizantinos tinham uma carta na manga. Uma arma tecnológica que era tão, mas tão aterrorizante e secreta que a fórmula exata dela se perdeu na história. Tô falando do fogo grego. Era tipo uma substância líquida que eles jogavam nos navios inimigos e, o ponto principal, não dava para apagar com água. Muito pelo contrário, o fogo queimava em cima da água. E essa arma, ela mudou completamente o jogo. Quando a frota árabe tentou fechar o Estreito de Bósforo, o vento mudou de repente e acabou empurrando os navios deles para perto das muralhas. Era exatamente a oportunidade que os bizantinos estavam esperando. Os navios deles atacaram e o mar pegou fogo. O resultado foi devastador. A frota inimiga, apavorada, recuou. E com isso o bloqueio foi quebrado. Isso era fundamental, porque significava que Constantinopla ainda podia receber suprimentos pelo mar. Mas essa falha no bloqueio naval foi só o começo dos problemas para quem estava cercando a cidade. Logo, uma combinação de fatores ia transformar o cerco num verdadeiro pesadelo para o exército árabe. O primeiro golpe veio do clima. O inverno de 718 foi um dos mais rigorosos já registrados na história.
A neve cobriu o chão por mais de 100 dias, acredita? E o exército árabe, que vinha de lugares muito mais quentes, estava completamente despreparado para isso. Eles sofreram terrivelmente com o frio. E junto com o frio, veio a fome. Como as rotas de abastecimento bizantinas pelo mar continuavam abertas e a região ali em volta já estava toda devastada, os suprimentos dos árabes simplesmente acabaram. A situação ficou desesperadora. Os soldados começaram a comer os próprios cavalos, camelos, burros e, segundo as crônicas da época, chegaram ao ponto de comer casca de árvore e até de praticar canibalismo. Para piorar, as doenças se espalharam e devastaram o acampamento. Quando chegou a primavera, parecia que a sorte dos árabes ia mudar. Chegaram 2 frotas de reforços gigantescas, com quase 800 navios no total, vindo do Egito e da África, cheias de suprimentos. Mas tinha um detalhe, um problemão. Grande parte da tripulação desses navios era formada por cristãos coptas. E o que eles fizeram? Assim que chegaram, começaram a desertar e passar para o lado dos bizantinos. Com essas informações privilegiadas que os desertores trouxeram, sobre onde e como as novas frotas estavam, o Leão III lançou outro ataque surpresa com o fogo grego. O resultado? Um desastre completo para os árabes. As frotas de reforço foram aniquiladas. Qualquer esperança que eles ainda tinham de fazer um bloqueio naval acabou ali. E os problemas não paravam de chegar. Para piorar ainda mais a situação dos árabes, os bizantinos arranjaram um novo aliado, o Khan Tervel da Bulgária. Ele tinha um tratado com o Leão e, para cumprir o acordo, atacou a retaguarda do exército que cercava a cidade. Numa única batalha, dizem que os búlgaros mataram, olha só, 22 mil soldados árabes. A essa altura, o cerco já tinha fracassado. Então, em agosto de 718, exatamente 13 meses depois do começo de tudo, o Maslama recebeu a ordem recuar. A retirada foi um desastre. A frota que ainda restava foi praticamente destruída por tempestades. Mas as consequências dessa vitória bizantina, elas foram muito, mas muito além do campo de batalha. Essa vitória, ela não foi um evento isolado, sabe? Ela marcou o começo do fim da primeira grande era de expansão árabe. Do mesmo jeito que a famosa Batalha de Tours, lá na França, parou o avanço no oeste, a defesa de Constantinopla segurou a expansão no sudeste da Europa. O califado nunca mais chegou a ameaçar de verdade a capital bizantina depois disso. As consequências para os 2 impérios foram, assim, um espelho uma da outra. Para o califado omíada, a derrota foi uma catástrofe. Paralisou o poder militar deles por anos. Já para o Império Bizantino, foi a salvação. A vitória garantiu a sobrevivência, estabilizou as fronteiras e finalmente colocou um fim naquelas décadas de anarquia, agora com Leão III no comando. Historiadores como um cara chamado Paul K. Davis, por exemplo, sempre destacam a importância global desse evento. A sobrevivência do Império Bizantino significou que ele continuou agindo como uma espécie de baluarte, sabe? Um escudo para a Europa contra as invasões que vinham do leste. E isso durou por mais 700 anos. Mas no fim das contas, por que essa vitória foi tão importante assim? É porque ela não salvou só o Império. Ela impediu que o sudeste da Europa fosse engolido pelo califado. Isso permitiu que as culturas eslavas, as culturas dos Balcãs, pudessem se desenvolver. Foi um momento decisivo que colocou a Europa num caminho cultural e político totalmente diferente. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. E se o Leão III tivesse falhado? E se o fogo grego não funcionasse? Ou se aquele inverno tivesse sido mais tranquilo? Como seria o mundo hoje? É uma daquelas grandes perguntas da história, né? Um lembrete de como um único evento pode, de verdade, mudar absolutamente tudo.